Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br. É um prazer muito grande ter você conosco. Queremos agradecer por você ter adquirido mais esse produto e você confiado no nosso serviço. Lembrando a você que esse curso ele é uma parceria do site mjailton.com.br com o site juliobatiste.com.br. E também que a autoria do curso ela é 100% baseada na obra do autor Júlio Batiste, no livro Windows Server 2003, curso completo. Então, o conteúdo que nós vamos estudar aqui ela é igual ao que está no livro Windows Server 2003. Então, fizemos uma parceria. Pegamos o livro do Júlio Batiste e transformamos o mesmo em videoaula. Quem está falando com vocês é o Manuel Jailton, tá beleza? Então vamos iniciar esse curso. Vamos fazer aqui uma pequena introdução. Dividimos naturalmente esse curso em vários capítulos e o primeiro nós vamos ver a introdução. Então nesse item aqui nós vamos fazer, pessoal, uma apresentação para você do que vem a ser o Windows Server 2003. Então os conceitos que nós vamos apresentar, vamos dar só para você uma visão geral. É baseada numa rede Windows. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar de muita teoria. Então, se você já tem um determinado domínio de rede, você pode, se quiser, pular esse conceito, mas não é esse capítulo não é aconselhável. Por quê, pessoal? Porque é interessante que você tenha domínio de toda a teoria para depois nós chegarmos na prática. Então aqui você vai ver vários conceitos, os conceitos desde o início, os conceitos mais simples até os mais avançados. Isso porque nós temos a pretensão de formar a você um curso completo, beleza? Então, como nós estamos falando de conceito, vamos então tentar dar um conceito de Windows Server 2003. Então, o que é o Windows Server 2003? O Windows Server 2003 é um sistema operacional para ser instalado em servidores de uma rede. Então, uma rede de computadores, naturalmente, temos basicamente dois tipos de equipamentos conectados. Então, além, naturalmente, dos equipamentos responsáveis pela conectividade, ou seja, a estrutura física, que são os hubs, os switches, os roteadores e etc. Então, quais são esses dois tipos de equipamento? Seria, por exemplo, as estações de trabalho e os servidores. Então, se numa rede você não tiver estações de trabalho e se você não tiver um servidor, então, naturalmente, você não tem uma rede. Então, o que vem a ser os servidores? Então, como o nome servidor já está dizendo, um servidor ele vai fornecer serviço para vários clientes, ou seja, para as estações de trabalho. Então, como exemplo de um servidor, nós podemos ter os servidores de arquivo. O que são os servidores de arquivo? São servidores onde ficam armazenados os arquivos e você pode acessar esses arquivos através da rede, ou seja, por todas as estações de trabalho. Então, por exemplo, você tem apenas vou fazer de uma forma grotesca, se você não tem noção, para você entender melhor. Você tem aqui um computador, apenas um computador, e você chama esse computador de servidor. E observa que nessa imagem aqui você tem vários computadores. Então, se você tem vários arquivos e você quer tornar esses arquivos comuns a essas estações aqui, a esses clientes, então o que você faz? Você salva esses arquivos nesse servidor e aí você pode acessar esses arquivos, todos esses arquivos desse computador através das estações de trabalho. Então aí você vai ter um servidor de arquivo. Um outro exemplo de servidor seria os servidores de impressora. O que são esses servidores de impressora? Então você tem como exemplo, geralmente nos bancos, você observa que tem vários atendentes, vários
pessoas com as suas respectivas mesas, você está lá e você observa que só tem uma impressora. Então, aquela impressora está conectada a todos aqueles computadores através de um servidor de impressora, no qual ele vai controlar a impressão, a quantidade e assim sucessivamente, para dar depois um relatório e a empresa, portanto, ter um controle. Então, apenas para você ver um exemplo simples do que vem a ser servidores e estações de trabalho, ok? Então, com base nesses conceitos que nós estudamos, na explicação que nós demos agora, nós podemos apresentar para você um outro conceito que a maioria já conhece, que é o conceito de arquitetura cliente-servidor. Então, o que é essa arquitetura cliente-servidor? A arquitetura cliente-servidor, de uma maneira simples, nada mais é do que uma rede de dispositivos, normalmente computadores, onde um número reduzido de equipamentos atua como servidor, disponibilizando recursos e serviços para os demais. E a maioria dos dispositivos atua como cliente, acessando os recursos e serviços disponibilizados pelos servidores. Então, um exemplo, né, típico da arquitetura cliente-servidor, nós podemos citar então, a internet. Quando alguém, por exemplo, acessa o site, MJailton, por exemplo, ou qualquer outro site, as informações disponibilizadas no site, elas vão ficar gravadas nos servidores, né, do site MJailton. Enquanto que o computador que está acessando estes recursos, ou seja, essas informações, vai atuar como cliente. Então, neste caso, né, o tipo de serviço que está sendo disponibilizado são informações em um servidor web, também conhecido como servidor HTTP, que é o protocolo utilizado para o transporte de informações da internet. Então, o navegador que a gente está utilizando para acessar as informações vai sempre atuar como o cliente. Então, a internet, nós podemos dizer o seguinte, que ele é uma gigantesca rede cliente-servidor de alcance mundial, com alguns milhões de servidores e com dezenas ou até centenas de milhões de clientes acessando os mais variados recursos e serviços disponibilizados pelos servidores. Então, se você não está entendendo isso aqui na teoria, na prática você vai ver isso aí de forma bem detalhada. Então, vamos exemplificar isso, olha só, através de um desenho. Então, nós temos aqui servidores de arquivo e nós temos aqui as estações de trabalho, ou seja, os clientes acessando os recursos dos servidores de arquivo. Então, daí para você, né, um exemplo simples. Agora, o seguinte, né, você tem que observar o seguinte, em uma rede de computadores, onde nós sempre vamos ter servidores e clientes, como já foi explicado anteriormente, então todos os computadores, eles precisam falar a mesma língua, para que eles possam trocar informações. Ou seja, se você tiver dois computadores conectados e se eles, entre aspas, não falar a mesma língua, não tem como trocar essas informações. E esse falar a mesma língua, em termos de rede, significa que todos os computadores de uma rede precisam ter o mesmo protocolo de comunicação instalado e corretamente configurado. E agora nós vamos entrar em um outro conceito importante em uma rede, que é o conceito de protocolo. E um protocolo de comunicação nada mais é do que um conjunto de regras e normas para que os computadores possam trocar informações. Então, dois computadores que não possuem um protocolo em comum não conseguirão trocar informações. Você viu no exemplo anterior o seguinte, que você tem uma estação de trabalho e você tem um servidor e várias estações. Ora, para que aqueles computadores possam se comunicar, é preciso que você tenha este protocolo. Então, o protocolo mais utilizado é o protocolo TCP/IP,
Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Pessoal, naturalmente que eu não sei pronunciar direito, né? Mas é isso aí. TCP/IP. Então nós vamos falar muito desse protocolo, que é o protocolo mais utilizado em redes. É o protocolo utilizado na internet, aliás, para redes do Windows Server 2003. E nós vamos ter um capítulo inteiro onde nós vamos estar falando somente de protocolo TCP/IP. Então, ele é tão importante no Windows Server 2003 que no Windows Server 2003, esse protocolo ele já é automaticamente adicionado durante a instalação do sistema operacional e ele não pode ser desinstalado. Então, veja só, mas será se o Windows Server 2003 dá suporte somente ao protocolo TCP/IP? Não. Ele vai dar suporte a outros protocolos. Porém, esse é o padrão, é o que a gente vai utilizar nas redes que nós vamos fazer, beleza? Então, quais são os papéis desempenhados pelo Windows Server 2003? Então, por que a gente está estudando esse curso? Por que é importante estudar esse curso? O que o Windows Server 2003 faz para a gente? O que ele tem de bom? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, primeiramente, como nós já vimos, ele pode ser para nós um servidor de internet ou intranet. E como servidor de internet ou intranet, ele pode prestar os seguintes serviços. Ele pode servir de servidor de o serviço de hospedagem de sites, que é o HTTP, cópia de arquivos, o FTP, também o envio de mensagens, o SMTP, e ainda ele pode servir como servidor de aplicações web, né? Esse serviço de aplicativos web, você pode trabalhar com o ASP ou com o ASP.NET. Então, o Windows Server 2003 também serve como controlador de domínio, que é o Domain Controller, que é o DC. E o que é, né, o DC? O DC ele é um servidor onde está instalado o Active Directory. O que é o Active Directory? É uma espécie de banco de dados onde vão ficar gravados os nomes de usuários, né, as senhas de usuários, onde vão ficar gravadas as contas dos computadores de rede, onde também fica gravado o nome dos grupos de usuários e a lista de membros de cada grupo. E também uma série de outras informações necessárias para o funcionamento da rede. Então, como controlador de domínio, nós temos aí, né? Ainda também, ele pode servir como o Windows Server 2003 pode servir como servidor de rede. Então, como servidor de rede, ele pode oferecer para nós, né, serviços de resoluções de nomes, como, por exemplo, o DNS, o INS. Ainda também tem o serviço de configuração automática do protocolo TCP/IP, o DHCP, e ainda roteamento e acesso remoto. Pessoal, não se preocupe se você não estiver entendendo. Tem muitos nomes novos aqui, mas no decorrer do curso nós vamos destrinchar tudo isso aí. Aqui nós estamos dando para você só uma visão geral, né, do que você vai ver durante o nosso curso. E ainda ele pode ser um servidor de bancos de dados. O que é um servidor de banco de dados? Servidor de banco de dados é um servidor que vai armazenar as informações de aplicativos, né? O principal servidor de banco de dados que o Windows Server dá suporte é naturalmente o SQL Server 2000 e superior. Tá? Então, para isso, você pode ter o uso empresarial, né? Você tem como servidor, como banco de dados no mercado hoje, né, nessa data de 2009, eu vou falar aqui o que eu me lembro, você tem o Firebird, você tem o MySQL, o SQL Server, o Oracle, você tem ainda, deixa eu me lembrar aqui, o Access, mas o Access não é um servidor de banco de dados tão grande. Enfim, você tem vários bancos de dados. Agora, o Windows Server 2003, ele dá um suporte melhor, digamos assim, se comunica melhor com o SQL Server 2000 ou superior. Lembrando que nós temos também um curso de SQL Server, também do autor Júlio Batista, onde se você é programador e quer aprender, nós também vamos gravar esse curso. E esse servidor de banco de dados, ele pode ser usado
no uso empresarial, ou seja, com grande volume de acesso. Então temos ainda o servidor de correio eletrônico e ferramenta de colaboração. Como exemplo, nós temos o Exchange 2000 ou posterior. E ainda, então, o que é o Exchange? É uma plataforma para desenvolvimento de aplicativos workflow. Então vamos dar um exemplo aqui, para você entender melhor, de um aplicativo workflow. Então nós temos aqui o funcionário. O funcionário ele vai viajar, ele preenche um formulário solicitando os recursos para a viagem. Aí o que ele faz? Ele envia o formulário para o e-mail do chefe, o chefe recebe, está aqui o chefe, analisa e aprova ou não. Uma vez que ele aprovou a solicitação, o pedido de liberação dos recursos é automaticamente enviado para o e-mail do responsável para a liberação e uma cópia para o funcionário. E aí fecha-se o ciclo. Então, esse tipo de aplicação, onde um documento eletrônico passa por diversas etapas e é enviado por diferentes pessoas, é um exemplo típico de uma aplicação do tipo workflow. Então, pessoal, aqui nós fizemos uma pequena introdução, fizemos dois ou três conceitos simples, e na próxima aula nós vamos mostrar para você as diferentes versões e a importância de cada uma que tem o Windows Server 2003.